Bom dia, amigos. Hoje, 14 de julho de 2024, estamos reunidos para mais um culto matinal dominical. Que Deus esteja conosco, que Deus esteja dirigindo esse momento e que a graça e a misericórdia do Senhor esteja conosco. Hoje, que é domingo, no início dessa semana e durante toda a semana, que Deus nos guarde, nos livre de todo mal e nos dê alegria em cada dia que vivemos. Eu vou ler o Salmo 53. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade, esses que devoram o meu povo como quem come pão? Eles não invocam a Deus, tornam-se de grande pavor, onde não há a quem temer, porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel, quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Nós vamos cantar um cântico. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor criou os céus, criou a terra, o Senhor tudo planejou, e o homem é a coroa da criação, embora minúsculos diante do universo, da criação, mas o Senhor nos criou com amor, para louvor e honra, para louvor da tua glória. Por isso, nós, como seres humanos, tão pequeninos nesse universo gigante, só temos que reconhecer que há um Deus, e que o Senhor é Deus, e que o Senhor não desamparou o homem, o Senhor não abandonou o mundo, a terra, a sua criação. Embora o pecado entrou no mundo, embora o homem, desde o Gênesis, lá em Adão, deu o seu principado para o mal, e assim o mal entrou no mundo e domina sobre os homens, mas ainda tem aqueles que buscam a Deus, que acreditam em Deus, e nós somos esses que acreditamos em Deus e queremos
estar subordinados a Ele, a sua vontade, a sua soberania. Obrigada, Senhor, por tudo. Nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor tem suprido cada uma das nossas necessidades e tem nos livrado de todo o mal. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor enviou Jesus Cristo, teu Filho amado, ao mundo para resgatar essa humanidade perdida, esse Salvador que veio ao mundo. E nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Obrigada, Jesus, por tão grande salvação. E assim, perdoados do nosso pecado, podemos viver em paz, em alegria, cada dia da nossa vida. Abençoa, Senhor, a nós, eu, Michel, nossa família. Dá-nos, ó Deus, sempre a tua unção, a tua graça, a tua misericórdia e o teu perdão. E a todos que participam conosco, derrama, Senhor, a tua bênção sobre todos aqueles que dizem: eu acredito em Deus. Eu creio que o Senhor enviou Jesus Cristo ao mundo para nos salvar e nos libertar do pecado. Que a cada um desses a tua bênção seja derramada e sobre suas famílias. Guarda, Senhor, todos os nossos descendentes e que todos venham a crer e a receber o Senhor em suas vidas e que ninguém rejeite a Deus como fazem muitos nesse mundo. Tem misericórdia, Pai. Obrigada, Senhor. Abençoa a palavra que o Michel vai transmitir agora. Derrama sobre ele a tua unção, teu Espírito Santo, de sabedoria, de misericórdia, de graça, de poder. Em nome de Jesus. Amém. Depois do culto, depois do estudo bíblico, nós vamos estar ministrando a Santa Ceia. Se alguém quiser participar conosco, prepara um pedacinho de pão e um cálicezinho de suco de uva ou vinho, que no final nós vamos estar fazendo aquilo que Jesus nos falou para fazer como memorial. Falou para fazermos como um memorial dele, da sua morte, da sua vida e da sua ressurreição. Amém. Muito bom. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz de Cristo. Eu gostaria que os irmãos abrissem 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Nós estamos falando a respeito da ressurreição, o sentido da ressurreição. E já falamos que a ressurreição, ela começa antes da morte física e consuma além da morte física quando da vinda de Jesus. E é sobre isso que nós vamos trabalhar um pouco mais e responder a uma pergunta que às vezes a gente ouve e é inquirido muitas vezes. E o próprio Paulo, quando ele escreveu essa carta, 1 Tessalonicenses, foi a primeira carta que Paulo escreveu a uma comunidade cristã. E Paulo escreveu essa primeira carta no ano 52, ano do Senhor, isto é, no ano 52 depois de Cristo, ano Domini. E o que é interessante é que ele fala a respeito do contexto. Console uns aos outros com essas palavras, é o que nós vamos ler nesse texto. Mas o importante é que ele vem falando nessa carta, e eu quero chamar a atenção desse fato, para entendermos, dentro desse contexto maior da carta, o texto que nós vamos ler. Dentro desse contexto maior da carta, Paulo fala a respeito da importância dessa comunidade em Tessalônica, como também ele está falando e orientando ela a respeito
da vinda de Jesus Cristo, a razão de Jesus Cristo ter vindo. E ele fala no capítulo 3, no finalzinho do capítulo 3, que ele orando aos Tessalonicenses, ele entra no capítulo 4, exortando a prática da santidade. E ele fala no capítulo 4, versículo 1, antes de entrarmos no texto, ele diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos, exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Versículo 3 ele diz: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. É o que nós temos falado, a importância da salvação que Jesus proporcionou, e agora nós temos que dar continuidade a esse processo com a nossa vida, o que nós chamamos de santificação. Se nós recebemos tremenda graça, nós temos que realmente expressar a forma santa de viver para que o mundo possa ver, através de cada um de nós, a presença desse Deus. Por isso que ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E precisamos, é óbvio, não só da palavra de Deus, mas também do Espírito Santo, para que essa vida de Cristo em cada um de nós possa ser expressada. Ele continua depois falando a respeito aqui da importância da prática do amor fraternal. E eu falo isso, nem vou falar muito, porque eu já disse a vocês que vocês devem amar uns aos outros. E agora ele entra no texto que nós vamos ler para dar continuidade para o tema que eu estou querendo trabalhar, que é para onde vai o homem, a alma humana, depois em que ocorre a morte física, apotinesco. Então vamos lá. Antes, primeiro, eu quero fazer a leitura dos versículos 13, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, até o versículo 18. Diz assim: não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Os que dormem, que ele está falando aqui, no sentido figurado, mas também no sentido transcendente, que dormem, os que morrem, para que não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. Lembra que o primeiro estudo eu não falei a importância de entender a morte, para que a gente possa ter paz e também ter um sentido de consolo e esperança. E aqui ele vai falar sobre consolo e esperança, e essa paz que a gente tem. Então ele vai explicar isso para os irmãos de Tessalônica, nessa primeira carta que ele escreveu, já no ano 52 depois de Cristo. Versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, veja bem, Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Esses que dormem aqui, não está falando que está dormindo no sono, mas que estão num contexto da morte. E aqui ele está falando sobre aqueles que dormiram em Cristo, morreram esperando a vinda de Jesus. E viveram uma vida, como ele disse anteriormente, digna para expressar com a sua vida as virtudes e a justiça de Deus e do reino de Deus através das nossas vidas. Aí ele continua falando: ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, isto é, os que morreram em Cristo. Por isso que Jesus falou: todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e eu ressuscitarei no último dia. É isso que ele está falando aqui. Aí no versículo 16 ele fala: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, os que morreram em Cristo, os mortos que morreram em Cristo, primeiro ponto é esse. Diz que esses que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, esses que estarão vivos, mas esperando a vinda do Senhor, vivendo uma vida digna
de um cristão, ele falou, esses vivos, ele fala aqui, os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então ele está dando um contexto de conforto, porque muitos ainda tinham dúvida com relação aos que criam em Jesus e morriam. Ele falou, consolai, entenda o que Cristo fez no contexto da salvação e esse crescimento da santificação que eu estou falando para vocês e da forma de viver fraternal, em amor e em justiça. Ele falou, então você vai ter certeza que você vai ressuscitar. E vimos também que Jesus abriu o paraíso. E agora, os que morrem em Cristo, depois da sua ressurreição, já foram para o paraíso, vão para o paraíso e aguardam esse momento em que ele falou que Deus trará com Jesus o contexto, a alma dessas pessoas que agora estão lá com Cristo. Voltaram à condição do paraíso porque um homem fechou o paraíso. Eu disse isso a vez passada. E um homem, Jesus Cristo, abre o paraíso. Então, o primeiro Adão fechou. O segundo Adão, Jesus Cristo, abre esse paraíso e começa essa nova dispensação da graça. Por que eu estou falando isso? Porque em Eclesiastes, Salomão, no capítulo 12, ele faz algumas considerações. Eclesiastes 12, 7, Salomão fala que quando da morte física, a carne volta para a terra e o espírito volta para Deus que o deu. E muitos fazem a pergunta, e a alma? Para onde vai? O ser humano ele é composto de corpo, alma e espírito. É uma coisa só. Não tem como dissociar. Mas vou fazer uma pequena associação para poder entender esse sentido, para onde vai a alma humana, que muitas às vezes perguntam. Como o homem foi formado da terra e ao receber o sopro divino, ele se tornou, como diz as escrituras lá em Gênesis, no capítulo 2, se tornou alma vivente. A alma humana, ela é o ser, isto é, ele é o ser pessoa, que é ao mesmo tempo espírito para se comunicar com Deus e é ao mesmo tempo carne para se expressar no mundo a vontade de Deus com a sua vida. Foi assim que Deus fez, para junto com ele ser um administrador das coisas aonde ele colocou o homem para viver e expressar as virtudes e o amor de Deus. Assim a alma, o que ele chama de vida psique nas escrituras, é a pessoa. É cada um de nós, é o que nós chamamos de eu. É o ser pessoa, que é responsável e que prestará conta de como viveu na sua vida existencial. Com o seu espírito falando com Deus ou não, ouvindo Deus ou não, obedecendo a Deus ou não, e também com a sua carne fazendo o bem ou não. É sobre isso que Paulo está trabalhando aqui. Essa é a razão de Jesus Cristo afirmar que quem quiser salvar a sua vida, isto é, essa vida que está aqui, a palavra é psique, isto é, a sua alma. Está lá em Mateus 16, 25. Você também vai encontrar Marcos 8, 35. Você vai também encontrar a mesma passagem falando, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Quem quiser salvar a sua vida, psique, a alma. Aí ele fala, Lucas 9, 24. Quem também quiser preservá-la, Lucas 17, 33. Preservar está dizendo manter aquela vida ainda adâmica. E amá-la, João 12, 25. E achar que pode e deve viver como bem entende, do jeito que quer, sem ouvir as orientações de Deus. Essa pessoa, ela
longe e distanciada de Deus, ela não vai conseguir, na realidade, ficar livre de uma série de situações que permeiam a sua vida enquanto ela vive aqui na Terra. E aí ele mostra claramente que o Espírito Santo de Deus, falando agora com o nosso espírito e nós não querendo ouvi-lo, no final ele diz, vai perder a sua vida. Mateus 10, 39. E essa vida que ele está falando é a psique, alma. É sobre isso que eu vou trabalhar hoje, primeiramente. Depois vou falar mais 2 estudos mostrando a sequência para onde vai a alma humana. Porque a pessoa como alma vivente, eu já falei que ela não pode ser separada, ela é espírito e é carne, mas a alma, ela se interrelaciona nessas 2 dimensões, com Deus e com o mundo. E essa relação faz com que, muitas vezes, a pessoa não querendo Deus, falei já a vez passada, tem o espírito morto, é o chamado a morte espiritual que aconteceu lá com Adão. Mas o que é interessante, que em Cristo Jesus agora é restabelecida a imagem e a semelhança, para a gente voltar a ter essa comunhão de novo com Deus, como já falamos. Então, a alma, quando ela permanece ligada apenas à carne, a sua vida, chamada psique, a alma do homem, ela fica subjugada à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos e à soberba da vida. E o homem vive no mundo, ama o mundo e ele vive numa condição de trevas, afastados de Deus. 1 João 2, 16, 17, fala que essas condições levam o homem a ficar afastado de Deus. E todos nós temos essa tendência de viver dessa maneira. E Deus veio nos buscar, veio nos salvar, nos redimir para podermos voltar a ter comunhão com Deus. O homem, assim, alma vivente, por causa da morte espiritual para com Deus, aquela morte que já estava presente, separado assim de Deus, o espírito seu não ouve mais o Espírito de Deus e nem recebe a vida chamada vida Zoe, vida plena, vida espiritual, que vem do Espírito Santo. E nem o Espírito dele transmite à sua alma a respeito dessa vida plena que é necessária estar em comunhão com Deus. Nós vimos e já falamos também que Jesus Cristo, ele veio para ressuscitar, ele falou, ele veio acordar, despertar. E também disse, levanta-te, isto é, anisteme, ressuscita dessa condição em que você se encontra morto espiritualmente, mas vivos nesse mundo, para fazer com que haja um entendimento na sua alma e a sua alma possa compreender que você tem uma relação com o divino e com o mundo para poder expressar com a sua vida, alma, psique, as grandezas de Deus. O homem, quando nasce de novo, nós já falamos sobre isso, nasce da palavra Cristo, da palavra de Deus e do Espírito Santo, ele nasce agora e deixa de ser cúmplice daquelas obras infrutíferas que nós falamos que o pecado produz e que gera, muitas vezes, a iniquidade e leva o homem a sofrer vergonha, culpa e medo. E Paulo fala, se você já ressuscitou com Cristo, buscai as coisas do alto. Se você já morreu com Cristo e já ressuscitou com Cristo, se identificou com Cristo, busca as coisas do alto e não as da terra. Por isso, muitos, até o Paulo fala em 1 Coríntios 15, 19, que muitos que creem em Jesus somente nesta vida são os mais infelizes de todos os homens. Nós vimos que após a ressurreição de Cristo, já falamos isso a vez passada, o paraíso foi aberto e todos, o do Antigo Testamento, que estavam num lugar chamado Sheol, separado em 2 partes, o Sheol do lado correspondente, que eles chamam o seio de Abraão, esses foram para essa condição, o paraíso, e o próprio Jesus falou para aquele condenado que estava ao seu lado, hoje estarás comigo no paraíso. Você já não vai para um lugar
que é chamado seio de Abraão. Mas você vai agora estar comigo no paraíso. Ele abre o paraíso. Enquanto um homem, eu falei, fechou o paraíso, Jesus Cristo, ele abre o paraíso. Isso mostra as Escrituras e o Apocalipse deixa bem claro no capítulo 12. Como também tem relação que eu já falei lá de Daniel, capítulo 12. Então, todos que nascem de novo agora em Cristo, eles expressam Cristo com as suas vidas. E o que acontece? Se eles morrerem fisicamente, o próprio Jesus já disse, a sua alma e o seu espírito voltam para essa condição primeira que Deus havia constituído, que é o paraíso, para estarem agora em Cristo e com Cristo. Isso é muito importante nós entendermos e guardarmos, porque Paulo aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 16 em diante, ele diz o seguinte, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é o que ele chama de primeira ressurreição. Então, os que dormiram em Cristo, que estão em Cristo, Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem, os que morreram em Cristo, fisicamente, apotinesco, para a primeira ressurreição, que é a chamada anastasis. Então, já expliquei que a palavra ressurreição, como um homem morreu espiritualmente para com Deus, a primeira coisa que Jesus traz é a restauração do seu espírito. Então, o homem ressuscita espiritualmente, acorda desse sono, desperta dele, levanta, se apresenta agora como uma novidade de vida. E o Espírito Santo e a palavra de Cristo dá vida para esse homem expressar Cristo com a sua vida. Então ele precisa do Espírito Santo para ajudar ele nesse processo chamado da santificação, para revelar Deus com a sua vida. Então ele mostra aqui que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois ele fala, depois nós os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados a encontrar com os senhores entre as nuvens, nos ares, para o encontro do Senhor, para estarmos para sempre com o Senhor. E aí ele termina dizendo, consolai-vos, pois, uns aos outros com essa palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo continua falando sobre a vinda do Senhor, que é certa e repentina. A vinda do Senhor, muitas vezes, nós esperamos no sentido final, concreto. Não. A vinda do Senhor aqui, ele está falando a respeito que, no momento em que o homem morre, por isso que nós começamos falando em Hebreus 9, 27. Ao homem é dado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Então nós sabemos aqui claramente o que Paulo está falando. Que em qualquer momento, em qualquer instante, como um ladrão ataca uma casa e a pessoa não percebe, a morte acontecerá, e diante disso nós já estamos nessa condição da morte física, passando para essa condição em que nós vamos ter que prestar conta com o que nós fizemos com a nossa vida, nesta vida. É tudo que Paulo estava falando antes aqui, do capítulo 4, versículo 13. Como nós devemos viver em santificação, modo de vida, com justiça, prática do bem, amando os irmãos, fraternalmente. Tudo isso ele falou. Então agora ele está explicando esse processo da passagem através da morte, o que acontece. Então, antes da morte, já começou o processo da ressurreição do nosso espírito e uma transformação na nossa alma. A única coisa que não houve ainda uma ressurreição é a do corpo, que acontecerá quando da vinda de Jesus no último dia, como ele mesmo disse. E ele fala em Tessalonicenses 5, de 1 a 3, a vinda do Senhor é certa e repentina, pois é o dia do Senhor, que vem como um ladrão de noite. Esse dia já começa para aqueles que morrem, que já estão, ou não estão em comunhão com Deus. Depois vamos conversar isso domingo que vem. Mas o que é interessante é que os que morreram já estão, que morreram em Cristo e com Cristo, já estão no paraíso. E ele falou, Paulo está dizendo que essa morte física, ela ocorre quando menos se espera. Mas ele fala, vocês, irmãos,
eu quero dizer claramente, vocês não estão em trevas. Versículo 5, versículo 4, vocês não estão em trevas. Porque Deus já iluminou o vosso coração. Vocês têm esclarecimento, vocês saíram da ignorância, saíram das trevas, foram resgatados, foram salvos, redimidos, regenerados, reconciliados, estão em comunhão com Deus, vocês estão vivendo como se fossem filhos do dia, vocês não são filhos da noite. Não durma como os demais que dormem de noite, que permanecem mortos espiritualmente. É isso que ele está falando aqui. Vigia e seja sóbrio. Como você é santo, já é separado, cresce em santificação, você persevera em fazer o bem e praticar a justiça e amor. Essa é uma realidade que ele fala para que a gente possa desenvolver essa salvação que recebemos em santificação e em comunhão. Pois os que vivem no mundo dormem, se embriagam. Ele está falando aqui de duas coisas que o mundo faz. Dormir significa se manter naquela condição de mortos espirituais. E se embriagar, embriagar com as coisas do mundo, ficar com a mente entorpecida, tendo a certeza e a convicção do que é o eterno. Muitas vezes pensando em futuro e não eternamente. É isso que ele está falando. Porque nós não somos das trevas, nós somos agora da luz. E ele fala, revestindo-vos da couraça da fé e amor, e tomando como capacete, veja o que ele fala aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, tomando o capacete da salvação, você tem esperança. Não viva de qualquer maneira, como eu falei, com o bem você entende, como você quer. Versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, nem para sermos julgados, nem para sermos analisados, separados no futuro dele, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, para sermos como ele mesmo predestinou desde o princípio, como Cristo. Versículo 10, vamos ler agora, capítulo 5, ele diz o seguinte, porque morreu, que morreu por nós, Jesus, que morreu por nós, para quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com ele. Quer vigiemos, quer dizer, quer estando vivo, a gente esteja unido com ele. Quer a gente morra em Cristo, a gente esteja unidos com ele, esperando a sua vinda. Porque é Cristo em nós a esperança da glória. Quer vigiamos, quer vivamos em união com ele, quer nós dormimos, é Cristo em nós. Então a nossa vida, que é Cristo, como nós já lemos, ele diz, quando ela se manifestar na vinda do Senhor, nós também seremos e estaremos com ele glorificados, estaremos na glória. E aí ele fala, fechando aqui esse contexto do versículo 11, consolai-vos, pois uns aos outros, edificai-vos reciprocamente como estáis fazendo. Então, tudo isso Paulo está dizendo a respeito daqueles que creem em Jesus, aceitam a salvação, vivem uma vida de santificação, expressam Deus com a sua vida, perseveram, vigiam, não dormem, estão na realidade fazendo o propósito segundo a vontade de Deus. E que não vivem para si mesmos, sua alma, psique, mas vivem agora usando a sua alma para refletir com o seu corpo, fazendo obras que reflitam a glória de Deus. Veja, queridos, como é interessante. Então, essa é a razão da ressurreição para os que creem em Jesus Cristo. Como eu disse, ela começa com o novo nascimento. E o que é interessante, ela começa antes da morte física e consuma quando da vinda de Jesus. Então a ressurreição não é depois da morte. A ressurreição já começou antes da morte. Só espera agora a ressurreição do corpo, da carne. É o que fala o credo apostólico. Creio na ressurreição da carne, creio na ressurreição do corpo, na integralização corpo, alma e espírito, para que o homem possa entrar num contexto de juízo, para ser julgado pelo bem ou pelo mal que ele fez. Isso aqui já está descrito, eu vou falar domingo que vem. Porque Jesus, quer o Pedro, quer o Paulo, em Atos, Pedro no capítulo 10
E Paulo, no capítulo 17, fala que Deus o constituiu, Jesus Cristo, o Filho do homem, para julgar os vivos e os mortos. É o que nós vamos falar domingo que vem. E o interessante é que esses que creem em Jesus, Jesus mesmo lá em João capítulo 5, versículo 24 e 25, falou aqui, aqueles que creem nele, ouvem a sua voz, não entram em juízo, passou da morte para a vida, e eles têm a vida eterna. Então ele falou, agora esses que estão vivos, mortos, mas vivos, agora vão viver uma nova vida. E essa nova vida vivida, eles vão ter a esperança de passar pela morte, e a morte não vai ter mais autoridade, porque neles habita corporalmente a essência daquilo que é vida, vida eterna, e que é a essência, a própria ressurreição, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Então já tem a vida eterna, não entra em juízo, passou da morte para a vida. E aí ele fala assim, no contexto lá em João 5, de 24 a 26, em que os mortos espirituais, aqueles que estão vivos agora, mas mortos espiritualmente, falando adâmicos, ouvirão a voz do Filho de Deus, Jesus Cristo, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida, presta bem atenção com isso aqui, como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, zoopóio, coisa que o homem, alma vivente, não tem vida zoe, ele tem vida psique, alma vivente, alma humana. Ele pensa muito eu e quer preservar eu. Ele tem que usar o eu para expressar o que ele foi feito para a glória de Deus. Então, o que nós vemos aqui é que Jesus tem essa autoridade para julgar. E veja como é interessante, nós vamos completar isso domingo que vem, Atos 10, 42, Pedro fala isso. Também Paulo fala em Atos 17, 30, 31, no Areópago, a respeito disso também, para aqueles que estavam ouvindo, em que ele falou que ele era também o contexto da ressurreição. Agora eu quero encerrar, por causa do tempo, nós vamos fazer a ceia do Senhor. Precisamos entender esse memorial que nós fazemos. Porque Jesus Cristo, agora, ele está junto ao Pai, intercedendo por nós, e é um advogado nosso, ele julga a nossa causa. Mas haverá um dia em que ele será um juiz daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer com a nossa vida. Essa é a razão de nós celebrarmos a ceia como um memorial de fé. Por isso que eu quero agora ler um texto que está em João, no capítulo 6, em que Jesus, em João no capítulo 6, ele fala que nós devemos nos alimentar dele. Como no princípio o paraíso era uma maravilha e só tinha uma árvore da vida, que era do conhecimento do bem e do mal, Deus falou, dessa você não come. Agora Deus coloca o seu Filho, Jesus Cristo, que é o sentido da árvore da vida, ele coloca um lugar onde só tem morte, só tem trevas, só tem escuridão, só tem ignorância, só tem a falta do conhecimento de Deus. Ele coloca agora Jesus Cristo aqui como uma árvore e diz, todo aquele que dela comer, certamente viverá. E é sobre isso que Jesus está falando aqui, que ele é o pão vivo. Ele é o pão vivo porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a ressurreição, ele é um monte de coisa, ele é o Filho de Deus, que veio aqui mostrar que quem dele se alimenta, isso é, quem come, tem comunhão com ele, agora passa a ter vida. E vida plena agora e eterna, anion. Depois, no eterno, vida eterna, eterna. Não é no futuro, não. É entendendo a eternidade. João 6,53, Jesus falando sobre o pão da vida. Eu gostaria que vocês acompanhassem agora o que ele diz aqui em João, capítulo 6, o versículo 53, explicando que ele é o pão da vida. Ele disse no 47, eu sou o pão, quem crê
têm a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o pão e morreram lá no deserto. Eu não. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, aí ele vai começar a falar alguma coisa. 53. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, quando ele fala assim no sentido espiritual, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, a carne que ele está falando aqui, ele já havia explicado no versículo 63, ele está falando que é espírito. Quem não se alimentar desse espírito que estava no Filho Jesus, quem tem o Espírito de Cristo, tem Cristo. Então, ele está falando desse Espírito Santo que estava nele plenamente, que agora está conosco até a vinda dele. Ele falou, quem tem esse Espírito, se alimenta do Espírito de Cristo, ele está falando aqui, tem e beber o seu sangue, isto é, a sua vida, ele falou assim, você passa a ter vida em você mesmo. Quem não comer, não tem vida em si mesmo. Veja que ele acabou de falar que o Pai mandou aqui, e o Pai tem vida em si mesmo, e deu condição dele ter vida em si mesmo. Agora Jesus fala, se alimenta de mim. Seja uma expressão desse Cristo com a sua vida. Que a nossa vida, que é Cristo, quando ela se manifestar, vai se manifestar em glória, juntamente quando dá a primeira ressurreição na vinda de Jesus nos ares. Esse é um ponto que nós estamos falando hoje, que é o primeiro ponto, dos que creem em Jesus. Eles passam pela morte, não vê a morte, não vê a corrupção da morte, e eles vão estar no paraíso, esperando a reconstrução, corpo, alma e espírito, para reinar com Cristo, como fala Apocalipse 20. Viver e reinar com Cristo. Esses são os justos que vão ressuscitar na primeira ressurreição, santos e justos. Então ele fala no 6:53 o seguinte, que essa comunhão, essa identidade nossa com Cristo, e beber o seu sangue, isto é, a sua vida, agora zoe, plena, e não apenas a psique humana que pensa só em si, mas que agora ele pensa em algo maior, com uma consciência para com Deus, você tem vida em si mesmo, então você pode dar a sua vida, porque agora você tem, você não se preocupa em mantê-la, como muitos querem fazer. Versículo 54, quem come a carne, isto é, o Espírito de Cristo, e bebe o seu sangue, isto é, a vida, essa vida chamada Zoe, vida espiritual plena, tem a vida eterna, e será ressuscitado no último dia. Versículo 56, ele volta a repetir, quem come a carne do Filho do Homem e bebe o seu sangue, ele fala, permanece em mim e eu nele. É Cristo em nós, a esperança da glória. Porque Deus lá no princípio fez o homem para estar em Cristo, predeterminou o homem e predestinou o homem para ser como a Cristo. Mas ele afastou dessa condição. E em Cristo agora ele restabelece para o homem voltar àquela origem como Deus havia proposto no princípio. Versículo 57. Quem de mim, isto é, quem de Cristo se alimenta, por Cristo viverá. Quem comer, ter comunhão com Cristo, viverá eternamente. Ele fecha esse pensamento aqui. É por isso que nós fazemos a ceia do Senhor. E esse é o memorial que foi instituído e que Paulo fala em 1 Coríntios 11. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, deu graças, partiu e distribuiu aos seus discípulos e falou, comei, esse é o meu corpo que é dado por vós, esse é o meu espírito que está derramado por vós, é dado para vocês. Eu substituí vocês para que vocês tenham vida. Fazei isso em memória de mim. E do mesmo modo ele vai pegar o cálice e ele diz, essa é uma nova aliança no sangue, que faz com que você tenha agora uma vida não, mas agora psique, apenas sua, cheia de medo, cheio de angústia, cheio de sentimento, de dores. Ele falou, não, agora você tem uma vida plena, espiritual. Vida agora, que ele fala, agora você tem vida zoe, uma vida plena e já eterna, porque eu já te dei isso. As bênçãos celestiais todas, olha Efésios 1, Deus já deu a todos nós em Cristo Jesus para expressarmos com a nossa vida. Então, quem comer e beber viverá eternamente. Jesus explica que o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita,
explicando todas essas palavras lá em João 6:63. Nós vamos continuar falando isso domingo que vem. Hoje eu quis apenas falar daqueles que creem em Jesus. E qual a razão de crer em Jesus? Na sua vida, morte e na sua ressurreição. Ele falou, tem vida eterna. Ainda que morra, viverá. Já ressuscitou em Cristo antes de morrer. Cresceu em santificação, na prática do bem, no amor. Vive essa vida plena agora. E tem a certeza da eterna que já foi dada. Passará pela morte, não verá morte, não verá a corrupção da morte. Vai estar com Cristo no paraíso, esperando apenas a ressurreição final, onde vão estar os vivos e os mortos, e vai trazer a alma e o espírito, como lemos lá em Tessalonicenses, capítulo 4, Deus vai trazer com Cristo a alma e o espírito que estão no paraíso para a ressurreição. Mas os demais não vão ressuscitar, eles vão continuar no lugar dos mortos, que eu vou falar domingo que vem. Mas os que já aceitaram a Jesus vão ressuscitar, corpo, alma e espírito, integralmente, porque Paulo diz, todos nós passaremos pelo tribunal de Cristo. É sobre isso que eu vou continuar falando no domingo que vem. Por isso hoje nós vamos fazer a ceia do Senhor, entendendo esse memorial. Por que Cristo instituiu esse memorial? Para que nós não esquecêssemos nunca a respeito da sua morte e da sua ressurreição. E o importante é que nós, comendo esses símbolos que hoje representam o pão e o vinho, estamos simbolizando a comunhão que nós estamos pela fé dizendo, Senhor, nós estamos aqui, queremos continuar expressando com a nossa vida o que o Senhor já deu para nós. E ajuda-nos agora no poder do Espírito, nesse alimento que nós comemos, que a gente seja fortalecido na fé e na vida, para continuar na unção do Espírito Santo, expressando esse Cristo que cada um de nós tem agora vivo em nossos corações, iluminados. Agora nós somos luz nesse mundo e o sal da terra para preservar as coisas boas que Deus havia feito para fôssemos aqui um exemplo e um testemunho aonde estivéssemos. E é isso que nós vamos fazer agora, queridos. Então, eu vou pegar aqui os dois símbolos que são fundamentais em que Jesus utilizou. O pão que foi partido, ele diz, esse é o corpo que eu dou para vocês. Cada um pegue um pedacinho dele, formado de partículas. E agora ele fala, se o trigo ficar ele só e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, vai produzir muitos trigos. Isso ele está falando da importância de nós entendermos pela fé o que ele deixou para nós, o seu Espírito, o Espírito de Cristo. É sobre isso que nós vamos comer agora. Pela fé, nós estamos dizendo, Senhor Jesus, nós entendemos que sem o teu Espírito, nós apenas somos almas viventes. Psique, pensamos só em nós. Mas em Cristo, nós somos uma nova criatura. E na unção do Espírito Santo, nós podemos agora nos alimentar do teu Espírito para sermos uma expressão de espíritos vivificantes e não mais alma vivente. Para podermos doar a nossa vida em favor dos nossos irmãos que ainda não te conhecem. Façamos isso, que esse é o contexto que ele fala para que a gente se santifique e cresça em santificação e desenvolva a salvação. Para expressarmos agora, nesse símbolo que fazemos, pela fé, a certeza que estamos sendo uma expressão desse Cristo com a nossa vida. Façamos isso em memória de Cristo. Que a gente possa ter consciência disso que estamos fazendo pela fé. É o Espírito de Cristo em cada um de nós. É o Espírito Santo fortalecendo para nós expressarmos esse Cristo com a nossa vida. E ele fala agora, alimentados com esse Espírito, ele fala agora, há uma nova aliança. Não aquela aliança com sangue derramado de animais, mas agora com uma nova aliança, o meu próprio sangue, o sangue do Filho de Deus, que foi derramado por cada um de nós, para nos justificar, para sermos justos e praticarmos a justiça e amor. Vivam de tal modo que expressem esse amor plenamente. A gente vai fazer isso em memória
do que Ele fez por nós. E agora a nossa alma responsável, nós entendemos que um dia nós vamos ter que prestar conta. Então nós vamos beber agora sabendo que nós não podemos viver do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente quer. Mas tem uma forma de viver, a forma chamada forma cristã. Isto é, de ser um pequeno Cristo para expressar o amor e as virtudes de Deus com a nossa vida. Que Ele agora nos fortaleça nessa nova aliança que é eterna e que façamos isso porque nós já temos a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Façamos isso. Assim, queridos, alimentados com o Espírito de Cristo, pela fé e com a vida de Cristo, nós podemos agora ter a certeza e a convicção que a morte já não tem mais a palavra final. Ainda que morra, viverá. Essa é a primeira condição do ser humano. Para onde vai a alma do ser humano quando ela morre? Jesus falou, ela simplesmente vai estar no paraíso. Virá alma e espírito do paraíso para a ressurreição do corpo, que é a única parte que ainda não ressuscitou. E ao ressuscitar integralmente, nós vamos para o tribunal de Cristo. Tema para a gente falar domingo que vem. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, que essa bênção que nós hoje fizemos, esse memorial, reforça e fortaleça-nos na fé, na esperança, no consolo e na certeza e convicção dessa paz que temos em Cristo Jesus, que além da morte, nós já estamos com a vida esperando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para a ressurreição do corpo, apotinesco. E aí haverá a anastasis, a primeira ressurreição, onde os justos e os santos que reinam, continuarão reinando e serão sacerdotes de Deus e de Cristo durante um tempo indefinido, em nome de Cristo Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor não nos abandonou. O Senhor nos enviou, teu Filho amado, Amém. Jesus Cristo. E Ele mesmo disse, eu sou o pão que alimenta o mundo. Por isso, ó Deus, alimentados com esse pão que é Jesus Cristo, Amém, e pelo seu sangue, pela sua vida, temos vida plena, Amém, Pai, Pai. vida eterna. Por isso, Senhor, nos console e nos dê a esperança de um dia ressuscitarmos o nosso corpo também, juntamente com aqueles que já dormem, e que cada um de nós possamos estar esperando essa vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja, Amém. se estivermos vivos quando Ele voltar. Amém, Pai. Obrigada, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade. Pedimos a tua bênção, a tua proteção e te agradecemos por tudo. Abençoa cada um de nós, Senhor, com o teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia e com o teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana Nós iniciamos essa semana, e tomamos posse tomamos posse para nossas vidas, para as nossas vidas, para nossas para famílias, as nossas famílias, para nossos trabalhos, para os nossos trabalhos, de uma semana de bênçãos, uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, semana de vitória, sempre confiantes nas promessas de Deus. sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra E nós. rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo E mal. que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Em Pai, nome do Pai, do Filho do Filho. e do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.